Pronto, Leão. Silêncio lá pra frente. Aqui. Já tá caindo nos lugares. Muitos lugares. Todo lugar. Narrações de lendas, que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Para hoje vamos falar da mitologia egípcia. Já ouviram falar da mitologia egípcia? Eu sei que é aquele deus cachorro lá, o Anubis. Horus, vai. Os deuses famosos eles fazem parte de algumas animações, né? Alguns desenhos. Então vamos falar sobre a criação dos primeiros deuses segundo a mitologia egípcia. Né? Então ele estava sozinho no primeiro dos oceanos. Então o Atum é o deus criador, também conhecido como deus Sol, ou Ra, ou Atum-Ra, ou Amon-Ra, várias versões aí. Mas esse é considerado o Deus Criador, ele criou todas as coisas, princípio e origem de tudo. E do próprio Atom surgiu o Shu. O Shu saiu da respiração de Ra e se transformou no Deus do ar. Tem a Tefnut, a deusa da unidade, que nasceu do cuspe de Atom, e cuspiu. Nasceu a deusa da unidade, Tefnut. Tem Osíris, que é o rei deus da terra, né? Governante do submundo, do inferno, do Tártaro, dos gregos. Né? Tem o Horus, que é o deus do céu, o deus do falcão. Um deus que na mitologia muitos associam a Jesus Cristo, porque ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Tem o Hathor, que é o olho de Ra. Atum, ele vai designar o seu olho para vigiar o mundo. Né? Também são da forma de leoa, chamado de Sekhmet. Tem o Set, que é o deus do deserto e da desordem. Tem Geb, que é igual a Gaia dos gregos, que é a deusa da terra. Tem Nut, que é o céu, que é o Urano dos gregos. Tem Ibis, que é a deusa do casamento, da fertilidade, da magia. Tem Neftis, que é a deusa da morte e da noite, e tem o Tot, que é o deus do conhecimento, segundo a mitologia egípcia. Então esses são os primeiros deuses, os primeiros e mais importantes deuses. Aquele filme na guerra que era de terra, eu não sei, né? Oi? Aquele deus do Egito. Tem o filme Deus do Egito? É top. Não assisti, não é? Top. Massa. Deve ser essas divindades aqui, né? Esses são os principais deuses do Egito, os primeiros, né? No começo havia apenas o oceano, não ser. Não havia nada no oceano. Inclusive a narrativa bíblica vai se inspirar nisso aqui. Lá nos primórdios do livro do Gênesis está que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o oceano original. E o livro do Gênesis foi provavelmente construído, pelo menos a tradição oral, durante o período em que os hebreus eram considerados no Egito. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Os 4 livros que isso Na verdade, não foi Moisés cientificamente escreveu. Moisés não deixou de escrever. Moisés, inclusive, é um personagem que não se sabe se histórico ou não. Então, cientificamente. Segundo a tradição, os evangelhos, os protestantes dizem que quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Mas, na verdade, o livro do Gênesis ele foi escrito entre o século X e V a.C. Moisés teria vivido no século XIII a.C. Então, provavelmente não foi Moisés. E por isso que dizem que não sabem se Moisés foi um personagem histórico, assim como Abraão também não sabe se foi um personagem histórico ou se são figuras lendárias.
criadas pela cultura e a tradição oral do povo hebreu. Então essa divergência aí. E provavelmente, ao confeccionar o livro Gênesis, foi influenciado pela cultura. Então, havia apenas o oceano, que é as águas lá primordiais. Dentro do oceano estavam as potencialidades de toda a criação. E aí a galera gosta de pegar, por exemplo, trecho de Davi para dizer que era ciência. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um jovem dizendo que no livro de Jó tem um trecho lá onde o autor bíblico diz que a Terra, o planeta Terra, pairava sobre o nada. Para dizer que a Bíblia já sabia cientificamente que a Terra paira sobre o nada. Na verdade, a Terra não paira sobre o nada, né? Ela paira de alguma forma pela teoria da gravidade, segundo a teoria da relatividade, existe meio que uma cama, né? A Terra paira aqui, aí a cama faz assim, uma espécie de cama, uma cama elástica que rege a teoria das cordas, né, da relatividade da ciência, que ampara as coisas. Então é uma complexidade muito grande, não é sobre o nada, porque o nada não existe, o nada não pode sequer ser pensado, ela paira sobre alguma coisa. Na verdade ela não paira, né? Na verdade ela é atraída pelo Sol e assim ela gira em torno do Sol. E elementos extremamente macios como o próprio Sol, eles distorcem o espaço-tempo, então tem toda uma complexidade científica aí. Então dentro do oceano está as potencialidades de toda a criação. E, segundo a ciência atual, a vida teria surgido aonde? No oceano. Então, isso está na potencialidade de tudo que viria depois e de toda a evolução. Não vai ter que matar? Hã? Não vai ter que matar? Segundo a teoria da evolução, nós temos um ancestral em comum com os macacos. Nós viemos do macaco. Em determinado momento, na árvore genealógica, nós temos um primata em comum. Aí os outros primatas vieram para cá, né? E aqui veio o ser humano, né? Então houve uma ramificação. Aí a não admitiu que na Bíblia Deus iria fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E já fez o ser humano pronto. Então Deus sem limite tornou-se consciente de si como Atom, né, que é o Deus primordial, o Deus criador. Esse Deus sem limite criou tudo que existe, inclusive os outros deuses. Então, um Deus Kepri, que mais tarde se fundiu com o Atom, ele era representado por um escaravelho. O escaravelho é um besouro, existe. É um besouro azul. Exatamente. Lá naquela região do Egito. Como o besouro parecia surgir do nada, os egípcios comparavam o seu nascimento à criação do mundo. Então, seria um símbolo escaravelho desse Deus primordial que surgiu do nada. Ou que do nada criou o universo. Então os deuses foram se multiplicando, eles foram se relacionando, e desse relacionamento eles foram dando origem a outros deuses. O Ra veleja abaixo da forma criada de Nut, que é o Deus do céu, né? Sobre o Deus Gêmeo. Então, o céu, sempre que ele descia sobre a terra, ele ia criando outros seres, outras até divindades. Né? Assim como acontece na mitologia grega. Urano desce sobre Gaia, desce como do céu, desce sobre a terra, através da chuva. Ele desceu sobre a terra através da chuva, ele fertiliza a terra, e da terra vai brotando a vida, né? Os vegetais, os animais e os seres humanos. Né? Então, Ra veio sobre a forma criada de Nut, sobre o Deus Gêmeo, recostado em uma cena do livro dos mortos, que é uma espécie de Bíblia na mitologia dos deuses e da religião egípcia. Né? Um compilado aí. Esse livro teria sido compilado e escrito no século XVI a.C., muito mais antigo do que a Bíblia. Segundo os estudos científicos de datação de carbono 14, os textos que a gente tem não remontam a mais antigo, ou não são mais antigos do que o século VIII a.C. Então não se sabe se foram confeccionados nesse período, até porque também o povo hebreu vai elaborar a sua escrita entre o século X e XV. Antes era só tradição oral, por isso que é impossível de Moisés ter escrito o Pentateuco.
Porque a escrita hebraica, do hebreu, é uma escrita que foi desenvolvida no século X e no século V a.C. Então a época do Egito, que foi no século XIII, eles foram escravos antes de Cristo, essa época nem existia ainda alfabeto, não alfabeto, mas a escritura hebraica. Não é possível Moisés ter escrito qualquer coisa. Então era a tradição oral, as histórias eram transmitidas através da oralidade. O próprio livro aqui dos egípcios, eles não escreviam com o alfabeto, né, com letras. A escrita egípcia através de hieróglifos. Né? Vocês devem ter estudado essa história. Desenhos ali que simbolizavam palavras, simbolizavam coisas. Quando nós falamos dos nove principais deuses, o Egito tem uma dádiva do Nilo, o Nilo que é um rio sagrado para os egípcios. Oi? Ele rivaliza com o rio Amazonas do Brasil, né? Agora eu não sei. Acho que o Nilo é maior em extensão, o rio Amazonas é maior em volume. Não, mas fala assim, qual que é o maior rio? São os dois maiores, Amazonas e Nilo. Agora tem o que é maior em extensão, vai mais longe, e o outro é maior em volume, tem mais água. O Amazonas eu sei que é maior em volume. Compreendido aí a mitologia egípcia, pessoal? Sim. Alguma dúvida? Tranquilo?